Olá, meu nome é Aguinaldo Eterno, sejam todos bem-vindos ao primeiro Radar Condominial. E esse programa irá trazer para vocês, condôminos, moradores de condomínio, as dúvidas traduzidas em forma de respostas. E conosco hoje, para traduzir e representar vocês, a jornalista Kézia Ramos. Kézia, seja bem-vindo e nós estaremos aqui nesse bate-papo para trazer informações pertinentes para esse mundo condominial. Muito obrigado pela presença. Eu que agradeço o convite. Gente, está nesse primeiro podcast respondendo as perguntas que vocês sempre enviam aqui para o Aguinaldo nas redes sociais dele. É um prazer. E olha, fique até o final, porque tem pergunta aqui que vai dar o que falar, não é isso, Aguinaldo? Tem pergunta quente, tem pergunta polêmica. Olha, eu separei só as melhores aqui para vocês. E vamos começar antes de esquentar mesmo o programa, porque tem pergunta aqui que vai pegar fogo, hein, gente? Antes de tudo, vamos começar então você contando a sua história, né? Se apresentando. Aguinaldo, tem quanto tempo, né, que você administra condomínio? A gente sabe que no condomínio tem muita coisa que acontece nos bastidores, né? Conta pra gente, tem quanto tempo, a sua formação? Conta tudo. Kézia, é uma longa história, mas aqui a gente tem que ser o mais breve e resumido possível. Exato. Eu venho da área industrial, onde eu comecei administrando empresas de grande porte, pequeno porte, e lá, há 15 anos atrás, eu tive uma escola excelente, através de uma indústria. E quando eu fiz a minha primeira aquisição de uma unidade, né, em um condomínio residencial aqui de Goiânia, desde o início, eu, enquanto condômino e investidor, eu tive interesse de conhecer como que funcionava também a gestão de um condomínio. Então, logo na entrega do empreendimento, eu já me candidatei como conselheiro. E nós assessorávamos o síndico nas demandas emergenciais, na implantação, na aquisição do enxoval. E de lá para cá, eu entendi que os condomínios precisam realmente desse cuidado e dessa participação do dono e do proprietário. E aí, com o passar do tempo, eu deixei de ser conselheiro e fui subindo degrau por degrau até chegar como síndico do nosso empreendimento. E de lá para cá, o trabalho que a gente tem prestado tem sido um trabalho muito positivo. E realmente a gente conseguiu fazer a diferença dentro de uma administração de condomínios. Só para o pessoal ter uma noção do que ele está falando, gente, esse condomínio que você está citando tem quantos moradores? Olha, hoje são aproximadamente 6 mil moradores. Uau, quase uma cidade, né, gente? 6 mil moradores. É uma cidade dentro de outra cidade. Embora ele seja uma cidade que é maior do que muita cidade do interior aqui de Goiás. É verdade. Além desse condomínio, você também assumiu outros condomínios, inclusive criou uma empresa só disso, né, Aguinaldo? Sim, exatamente. Em função dessa experiência positiva que nós tivemos na administração de condomínios, nós somos convidados para administrar outros condomínios. E daí entrou-se um projeto muito interessante, que foi a criação realmente de uma empresa de administração de condomínios. De lá para cá, a gente vem profissionalizando a nossa gestão no mercado goiano e tem entregue um resultado muito positivo para os condomínios que hoje nós administramos. Gente, é uma equipe, tá? Não é só ele não, tem uma equipe inteira ali, uma experiência de quantos anos mais ou menos a gente pode falar assim? Nós podemos falar que são 14 anos de estrada. 14 anos, é muito tempo. Podemos arredondar para 15 quando se trata de conselheiro, subsíndico, síndico e etc. Então tem muita estrada aí e muita história para contar, Kézia. Muita experiência, então a gente começa com as perguntas, né? Você deve estar aí curioso para saber, e aí a Kézia vai perguntar, não vai perguntar? Então vamos começar com aquela clichê, né? Qual que hoje é o maior desafio de um síndico hoje, para quem está nos acompanhando, né, que assumiu ali um condomínio ou que pretende assumir um condomínio? Na sua opinião hoje, na modernidade que a gente vive hoje, que é bem diferente de antigamente, qual que é o maior desafio? Kézia, em primeiro lugar é o seguinte, o maior desafio, primeiro, o síndico responde civil, criminal e ambiental. Então você responde com a sua liberdade, com o seu patrimônio, se você, por um acaso, incorrer em alguma improbidade administrativa e algum erro que realmente vai trazer prejuízos para a sociedade. Esse é o maior desafio. E segundo, como você bem citou, ter a formação de uma equipe. Você, enquanto síndico, que seja morador ou síndico profissional, tem que ter ali uma equipe de staff muito bem estruturada. E aí nós temos que falar o seguinte,
você precisa de ter uma assessoria jurídica especialista na área condominial, você precisa de ter uma contabilidade também especialista na área condominial, assessoria de engenharia civil, enfim, todo um arcabouço que vai te proporcionar uma segurança e a expertise para cuidar daquele empreendimento. Antigamente, há anos passados, no passado, o síndico era aquele cara que era um proprietário, era aposentado, não tinha muito o que fazer, cuidava dos condomínios e dava muito certo. Hoje em dia não, a história mudou. Hoje em dia você tem que estar com o sistema de segurança em dias, sistema de incêndio em dias. Então são muitos detalhes que no dia a dia você precisa estar atento para cuidar do empreendimento. Nós estamos falando de empreendimentos de grande porte e pequeno porte. Todos eles merecem e precisam do mesmo cuidado. Ou seja, não pode ser qualquer um. Mas se caso, por exemplo, tiver lá, né, a moradora aposentada que assumiu, mas ela está lá, eu não sei o que fazer, ela pode contratar alguém para ajudar? Existe esse suporte também? Perfeitamente possível. Inclusive a nossa empresa faz essa prestação de serviço. Além de nós estarmos à frente fazendo a gestão, com a equipe completa, nós também prestamos assessoria ao síndico morador, aquele síndico que é o síndico orgânico, que não tem tanta experiência assim. E também faz muito sucesso, porque ela responde, está à frente e a gente assessora e entrega para ela todas as demandas que o condomínio, de acordo com o perfil, exige. Bom, a gente percebe que tem muita gente assumindo condomínio, né? E nem sempre tem preparo para isso. Existe um curso? Como que funciona? Qual dica você daria para que essa pessoa tivesse realmente a capacidade para assumir, para que o morador falasse, não, realmente ela tem capacidade? Porque hoje os condomínios estão sendo cada vez maiores, mais luxuosos, né, mais cheios de tecnologia, e os riscos também aumentam para esse síndico, né? Então, como escolher esse síndico? Ou como preparar esse síndico? Nós temos várias empresas de administração hoje em Goiânia e temos também os síndicos orgânicos e síndicos moradores. E é claro que ele minimamente tem que ter uma formação, tem que ter um entendimento e já existem várias escolas que fazem essa preparação. Nós tivemos aí recentemente curso no Senac, inclusive eu tive o prazer de ministrar um módulo desse curso para formação de síndicos. E tem cursos online, várias empresas realmente sérias que trazem essa capacitação para esse síndico que é morador ou aquele profissional que tem interesse de ser síndico. Porque Goiânia hoje é uma capital que, por todo lado que você anda, está brotando ali o empreendimento. São mais de 7 mil condomínios e as empresas que aqui estão e os profissionais precisam sim se preparar cada vez mais para assumirem essas responsabilidades. E falando de responsabilidade, de novidade, vamos falar do carro elétrico. O carro elétrico já é uma realidade e a gente sabe que está tendo essa discussão, né, dentro dos condomínios, se o condomínio aceita, se não aceita, se ele tem estrutura, se não tem. Aí eu já vou ser mais objetiva com você, né? A pergunta que o pessoal de casa vai fazer: tem meu carro elétrico? Estou no meu condomínio, ainda não tem suporte para carro elétrico. De quem é a responsabilidade? Eu posso fazer uma ligação direta, né, da minha energia, ou eu obrigo o condomínio? Como é que funciona isso? De quem que é a responsabilidade? O carro elétrico já é um desafio muito presente nos nossos condomínios. E como você bem disse, cada dia mais tem condomínio chegando até nós síndicos e cobrando esse procedimento. Eu quero carregar o meu carro na minha vaga. É permitido? Infelizmente, existe uma lei do Corpo de Bombeiros que restringe, né? Que tem normas que precisam de adequações para que o condomínio possa permitir o condômino a instalar a sua tomada na sua garagem. Mas antes disso, tem que ser feito um estudo técnico, chamar uma empresa especializada e fazer a medição de carga daquele empreendimento. Se aquele cabeamento, se aquela construção feita à época se comporta. Uma tomada, 2 tomadas, uma tomada coletiva. E apesar de tudo isso, é um assunto que primeiramente tem que ser levado em assembleia e aprovado pela coletividade. Porque não é simplesmente chamar uma equipe técnica, fazer uma instalação de 1 ponto, 2 pontos ou 1 ponto coletivo. Existe uma despesa e as adequações dentro do condomínio
para receber essa modalidade e oferecer esse dispositivo de carregamento para os moradores que têm aí o seu carro elétrico. Então, é um assunto muito complexo, os condomínios ainda não estão preparados, os mais antigos, os mais novos já estão se preparando para isso, mas, repito, é um assunto que tem que ser levado em assembleia, porque terá uma despesa e as adequações permitidas pelo Corpo de Bombeiro de todo o Brasil. Então não é só chatice, né, do síndico, existe toda uma estrutura para isso, né, para vocês aprovarem a assembleia, a questão realmente do Corpo de Bombeiro, mas é uma realidade, né? É uma realidade que os condomínios cada vez mais terão que trabalhar para se adequar, porque hoje ainda é um percentual muito pequeno de pessoas que utilizam isso dentro dos condomínios, mas daqui a tendência a alguns é aumentar, anos, né? A tendência é aumentar. Perfeito. Bom, inadimplência, que é um assunto muito importante aí, a gente vê que sempre tem no condomínio, né? É um tema muito sensível. Como que o síndico ele pode cobrar sem ser aquele cara chato, sem criar uma rivalidade dentro de um condomínio? É um assunto realmente muito sensível, Kézia. Infelizmente, hoje a inadimplência ela é crescente. Ela é crescente dentro do condomínio. Isso impacta diretamente na gestão, porque o gestor ele precisa da receita mensal para quitar as suas contas ordinárias, as contas extraordinárias, os projetos de melhoria, e a inadimplência realmente ela impacta. E quais são as medidas que você pode trabalhar para não ter esse dissabor diretamente com o seu morador? Nós temos empresas hoje que fazem cobrança, né? Assumem a carteira de inadimplência e fazem a cobrança e recuperação de crédito para o condomínio. E nós temos também aqueles condomínios que a taxa de inadimplência é muito alta. E aí seria melhor, na verdade, você entrar com uma garantidora de crédito. E nós temos empresas de garantidora de crédito que adianta a receita ali na data específica, você faz a quitação dos débitos do condomínio e tudo mais, e aí ela vai administrar essa inadimplência diretamente com o morador. Repito, é um tema sensível e se você, morador, tiver com algum problema de inadimplência, procure o seu síndico, tenho certeza que ele vai te orientar quais são os caminhos para você negociar essa inadimplência e voltar a ser adimplente dentro do seu condomínio. Até porque as decisões em assembleias necessitam que você esteja em dias com as suas taxas condominiais. Bom, agora a gente vai falar de outro assunto polêmico, inclusive recentemente a gente viu viralizar, viu, Aguinaldo, nas redes sociais, uma criança que estava brincando num parquinho, veio outra e puf, empurrou, essa criança caiu, correndo risco ali até de quebrar o pescoço, foi algo muito, assim, chocante ver as imagens. E é uma dúvida que a família tem, né? A criança ela pode ficar sozinha dentro ali do condomínio, brincando no parquinho. Se acontece algo como esse que a gente está relatando, de quem é a culpa? A mãe pode culpar o condomínio em relação a isso? Como é que funciona? Kézia, de forma alguma. Inclusive nós estamos entrando agora em período de férias e vocês, pais, mães e responsáveis, devem se atentar a essa questão. O zelador, a portaria, o pessoal da equipe e muito menos o síndico, eles são babás das suas crianças. Eles não têm essa obrigação, eles não podem exercer esse papel. Inclusive, Kézia, vale ressaltar que existe uma lei tramitando sobre a proibição de crianças menores de 12 anos sozinhas em áreas comuns dos condomínios. Justamente por esse motivo. A criança é um ser indefeso. Sim. E aí, às vezes, aquela brincadeira não foi nem maldade, mas infelizmente gerou até um traumatismo craniano naquela criança. E é muito comum os pequenos acidentes, arranhões, cai, bate a boca, nos playgrounds dos condomínios, nos campos de futebol e etc. Ou seja, os pais realmente têm que estar acompanhados e eles sim são os verdadeiros responsáveis pelas suas crianças. A administração do condomínio e o síndico de forma alguma pode intervir nessa questão. Você, por exemplo, administra um condomínio que tem uma parte de lazer enorme, né? Uma piscina, eu acho que é uma das maiores de Goiânia. E como é que vocês fazem para manter a segurança dessas crianças nesse lugar? Embora a gente não tenha a responsabilidade, mas a gente trabalha com uma equipe de segurança. É claro que nós temos a equipe de segurança, nós temos os zeladores e especificamente nessa piscina, por se tratar da maior piscina
em condomínio vertical, nós temos o salva-vidas. E é muito comum a gente evitar acidentes piores. Porque muitas vezes, naquele parque aquático, os pais, mães e responsáveis vão acompanhar suas crianças, mas chegam ali nas espreguiçadeiras e começam a rolar a tela do celular. E a criança está na piscina sozinha. Existem casos de afogamentos mais graves e existem várias situações também que houve salvamento a tempo. Mas repito, a presença do pai e a atenção redobrada nas suas crianças é de extrema importância. E não só isso, Kézia. Infelizmente, hoje existem muitas situações de aliciamento de menores para uso de drogas e etc. Então, repito, crianças devem estar acompanhadas de seu pai e responsáveis em áreas comuns de condomínio. O síndico e a equipe administrativa não é responsável por elas. Pets, vamos falar de pet, porque pet é algo que realmente eu sou apaixonada, né? Tenho 2 cachorros, 2 gatos, sou apaixonada com pets. E é uma tendência, a gente sabe disso, né? Do mercado hoje as pessoas terem mais pets do que filhos, né? E no condomínio, como é que vocês lidam com isso, né? Tem lugares que é proibido, tem lugar que não é. Como que funciona e o que a lei diz sobre os pets? Hoje em dia, os pets, eles têm quase os mesmos direitos do que nós, seres humanos. Nos condomínios hoje, é muito raro você ver que não existem mais elevadores sociais, elevadores de serviço. O pet é obrigatoriamente andar no elevador de serviço? Não, já virou um membro da família. E os condomínios, o que tem que fazer é acolher e, claro, sem dúvida nenhuma, estipular as suas regras. Sim. Tem condomínios que você pode sair com o cão no braço e na parte de fora do condomínio, na coleira, para fazer as suas necessidades. Outros condomínios maiores já têm a área específica, que são os famosos pet places. Pet places que já são muito presentes em residenciais, em condomínios residenciais. E aqueles que não têm um pet place, mas têm a área de circulação para os cães. E aí, é claro, a gente precisa de contar com a colaboração de donos de pets para recolher ali os dejetos e andar com o seu pet na coleira. E se for um animal que por acaso tem algum nível de agressividade, com a focinheira, para ter um ambiente saudável. Porque, como você bem disse, você gosta de pet, tem 2, eu também adoro pet e a gente zela, a gente administra condomínios, a gente gosta que o pet tenha ali a sua área de lazer. Mas, em contrapartida, o seu dono tem que ser responsável para cuidar das obrigações mínimas, que é catar os dejetos e proteger ele de um ataque para o seu próprio vizinho. É verdade. Bom, vamos falar então agora sobre segurança e tecnologia. A gente percebe que aumentou-se o número de tecnologia para a segurança dentro dos condomínios. O que tem de mais moderno? O que você aconselha para o síndico que está nos acompanhando nesse momento? Olha, os dispositivos de segurança hoje, quanto mais se evolui, mais aumenta o nível de segurança. E aí nós temos controles faciais, nós temos catracas que fazem o controle de acesso, registros, portarias inteligentes, portões com abertura e fechamento com 5 minutos, portões com motores JetFlex, tudo para melhorar e proteger cada vez mais os condôminos. Só que, infelizmente, Kézia, é muito comum a gente perceber o próprio condômino burlando a segurança. Às vezes ele está entrando no condomínio, tem um carro colado atrás dele, ele nem sabe se é morador ou não, e aí permite a passagem, a famosa pegar carona. E ele está colocando a própria segurança dele e dos seus vizinhos em xeque. Da mesma forma, no seu condomínio, quando você chegar, abrir o seu portão de pedestres, e se tiver um morador, uma pessoa atrás de você, não é questão de falta de educação. Eu preciso que você faça também o seu reconhecimento facial, se identifique na portaria, porque eu não sei se você é morador, porque aquele gesto de gentileza, às vezes o morador tem até a gentileza de abrir o portão e permitir que um terceiro entre até primeiro do que ele. E aí tem casos que a gente vê que realmente não são moradores e aproveitam dessas brechas para fazer assaltos em unidades e no próprio condomínio.
levar bicicletas, motocicletas e outros bens em comum. Então, o sistema de segurança do condomínio, ele é funcional, ele funciona, desde que os condôminos também façam a sua parte. É uma via de mão dupla. Vocês utilizam também uma tecnologia de inteligência artificial, né? Exatamente. Os nossos condomínios hoje, todo o sistema de CFTV, as câmeras, são com inteligência artificial. Inclusive, ligado ao sistema de segurança do estado de Goiás. Olha que maravilha. Às vezes, a gente recebe ali algumas visitas, né? Não, é porque o fulano passou e a câmera reconheceu e ele está sendo procurado pela justiça. E a justiça vai lá e faz o acompanhamento dele até o local. Que excelente. E aí protege o morador, né? Está entrando ali um bandido, literalmente. Sim, é um bandido. É claro que a gente sabe que ele vai ali dentro do condomínio procurar o mesmo que nós, né? Segurança. Ali é muito provável que ele não vá fazer mal nenhum. Mas é uma pessoa que não merece estar ali no convívio de pessoas de boa índole. Com certeza. Vamos falar de WhatsApp? Vamos lá. Que o WhatsApp é uma ferramenta muito boa, mas é uma ferramenta que pega fogo, né? Ou seja, o WhatsApp do condomínio, a gente sabe que não tem jeito, o brasileiro gosta de WhatsApp, né? É uma das maiores ferramentas utilizadas hoje e de comunicação entre os moradores. Mas até que ponto eu posso, né, expor as minhas ideias, expor as minhas opiniões no WhatsApp sem ser crime? Né? Até que ponto eu posso falar de um outro morador, expor o outro morador ali? E queria que você falasse também sobre a questão da fofoca, da conversinha, da foto que postou de repente, olha aqui que esse morador mostra a cara do morador, ou que fale do síndico, né? Isso pode gerar algo criminoso, digamos assim? Claro, com certeza. Como você disse, o WhatsApp é um meio de comunicação muito rápido, muito ágil, né? Substitui muitas vezes o e-mail e outros meios de comunicação mais burocráticos. Mas ele também é uma arma. E aí ela pode ser uma arma benéfica ou maléfica. Desde que você faça a utilização dela da forma correta para trazer entretenimento, informação e compartilhar sugestões, é interessante. Mas desde que seja utilizada da forma incorreta, pode sim trazer prejuízos. Não apenas para aquela pessoa que faz a exposição gratuita de crianças ou de alguma situação que realmente comprometa, ela pode responder por isso de forma judicial e o próprio administrador do grupo também. Então, em grupos de condomínio, grupos de WhatsApp de condomínio, aqueles grupos famosos, grupos abertos, é muito comum a gente ver esse tipo de situação. Então, a gente está sempre orientando. Se vai fazer uma crítica, alguma coisa assim mais contundente, vá direto à administração do condomínio, faça o registro no livro, faça da forma correta, de uma forma que vá realmente ter solução àquele problema que foi exposto ali. Porque em grupos de WhatsApp, é o que você disse, é conversinha, conversa de terceiros que não vai resolver o problema. É uma situação que hoje tem desgastado muito a administração condominial em todo o Brasil. E cabe processo, gente. É um problema que depois você pode levar por muito tempo, né? Hoje em dia a gente sabe que até comentários nas redes sociais, né, as pessoas estão processando aí, então tem que tomar muito cuidado. Tem uma reclamação, vai direto a quem pode resolver. Conversinha não vai resolver seu problema de jeito nenhum. Outro tema muito polêmico é roupa, gente, na varanda, objetos na janela. Você chega, parece ali, né? Tô entrando ali, tá cheio de coisa na janela. Isso pode, não pode? Como é que funciona essa regra? Tem multa, não tem? Agora, que deixa o condomínio feio, isso a gente já sabe, né? Isso é certeza. E a gente já conhece, né, aquele famoso jargão, né? Olha aí, tô chegando no jambalaya, né? É bem isso mesmo, Kézia. Não pode. Segundo a convenção e o regimento interno do condomínio, objetos, roupas, cortinas com cores berrantes, papel alumínio, plástico preto, nada disso pode ser exposto para não poluir e não comprometer a fachada do seu condomínio. Então é importante que você conheça as regras, o regimento, faça uso do varal de pé, faça o uso correto da sua fachada, porque senão realmente desvaloriza o empreendimento. E não só isso, nós estamos falando de objetos em janelas, em sacadas, e tem aquele velho e criminoso costume de pessoas arremessarem coisas pela janela e pelas sacadas.
Às vezes a gente até imagina que são crianças que estão ali desacompanhadas dos pais, mas já achamos objetos inusitados. E é muito comum, casca de banana, casca de melancia. Na época da manga a gente até sabe qual que é a época da manga, porque já aparece o caroço de manga. Ovos, aquela brincadeira sem graça, né? De jogar ovos pela janela. Isso é crime também. Você está incorrendo no risco de ferir uma pessoa gravemente, porque nós conhecemos a lei da física. Você pega um ovo e joga do 20º, do 5º andar, vai chegar lá embaixo e vai se tornar uma bomba, né? E não só isso, aí tem o dano também a terceiros, que são os veículos, e quando isso acontece, infelizmente, o dinheiro vai sair do bolso do condomínio, porque aquele reparo terá que ser feito pelo condomínio. Então, repito, roupas, objetos na janela são proibidos, e jogar e arremessar objetos também pela janela é extremamente proibido e perigoso. Barulho, né? Barulho, festa. Qual que é o horário de fato que o condomínio, né, permite, por exemplo, dentro do salão de festa ficar, né, ao som ligado, aquele barulho, né? E dentro de casa também, existe diferença ou é tudo igual, mesmo horário, 10 horas, todo mundo não pode fazer barulho mais? Como é que funciona? Existem as diferenças, né? E aí nós temos a lei da perturbação ao sossego, que teoricamente das 6 da manhã até as 22, como você citou. Só que o barulho, desde que ele seja recorrente a qualquer tempo, ele pode sim ser considerado um barulho perturbador, né? Com ressalvas para as obras que são feitas em horário comercial. Tem o ART, tendo ali a permissão, são permitidas. Dentro do salão de festas tem uma esticadinha a mais. Geralmente durante a semana até as 22 horas e finais de semana até as 0 horas. Mas repito, né? Nada que seja um barulho excessivo que ultrapasse aí os decibéis permitidos. Nada de levar uma banda inteira, o som de funk, colocar ao vivo, esquece, vamos usar de forma comedida, para não incomodar o seu vizinho. Vamos falar agora de taxa de condomínio. Gente, quem nunca reclamou de taxa de condomínio, né? É difícil para você que está em casa, é difícil para a gente também que paga, mas muito mais difícil é para o síndico que tem que administrar toda essa conta para fechar no final do mês e pagar tudo. Explica para a gente sobre o valor da taxa de condomínio, como que funciona essa administração e por que às vezes tem que aumentar, por que às vezes tem que ter uma questão a gente escuta muito sobre reserva, né, de emergência. Conta tudo para a gente aí. A taxa de condomínio ela tem uma variação de acordo com a quantidade de unidades e os benefícios que aquele condomínio oferece. Se o condomínio tem piscina, tem churrasqueira, tem campos e tudo mais, precisa de um zelo maior e de uma manutenção periódica. Automaticamente a sua taxa de condomínio vai ser um pouco mais elevada. Agora aqueles condomínios mais antigos, que sequer tem uma área de lazer muito completa, que não tem piscina, que não tem muita manutenção, automaticamente a taxa de condomínio pode ser menor. E não só isso, as despesas têm que serem pagas, e nós estamos falando de jardinagem, assessoria jurídica, assessoria contábil, todas aquelas manutenções preventivas e corretivas. Quando a gente fala de taxa extra, são os rateios para melhorias de novos projetos. E aí, claro, aprovados por eles mesmos. E aprovados por eles em assembleia. E aí, é claro, se você quer um condomínio valorizado, que esteja sempre com as contas em dias, com as manutenções em dias, aquela taxa ela vai acompanhar o preço do mercado. Ah, beleza, eu tenho ali uma piscina de 940 metros quadrados. Ela precisa de ser bem cuidada. Tem a quantidade de material químico, tem a quantidade de frequência que ela tem que ser zelada. Aí tem um jardim muito extenso, tem que ser cuidado. A renovação do CERCOM, que é o Certificado de Conformidade do Corpo de Bombeiros. Todo ano o Corpo de Bombeiros faz uma nova exigência. Então toda essa despesa ela é incorporada na taxa de condomínio. E automaticamente, quando aumenta ali o índice do salário mínimo, a energia, quando aumenta a água, é automático, aumenta é automático. Então toda aquela despesa que a gente tem lá de fora do condomínio, ela acontece também dentro do condomínio. E as pessoas não entendem, elas pensam que a gasolina pode subir, o gás pode subir, a água, a energia, mas a taxa de condomínio não. Só que a taxa de condomínio, ela engloba todas essas prestações de serviço. Por isso o motivo dela estar sempre em crescimento. Mas a qualidade do condomínio tem que estar boa também. Exatamente. Tem que acompanhar isso daí, né? Exatamente. Você não...
é muito comum a gente trabalhar com os 3 orçamentos. E nem sempre aquele valor mais baixo vai te garantir um serviço de qualidade. Então ali é o famoso meio termo, né? Nem o mais caro e nem o mais baixo, para conseguir manter a qualidade do condomínio. Qual que é a dica que você daria para o síndico, né? Para ele ter a total segurança quando ele for calcular, né, essa taxa de condomínio, qual dica que você daria para ele? Exatamente. Nesse caso, se o síndico morador tiver dúvidas, tiver dificuldade, ele tem que ter uma contabilidade condominial especializada, porque ela vai pegar ali todas as despesas, vai fazer um cálculo e consegue até fazer uma previsão orçamentária, ou seja, prever uma taxa de condomínio linear para o próximo exercício, trazendo tanto para o síndico uma tranquilidade, um conforto, como também para o morador, que vai ficar sabendo com antecedência qual que é a faixa do valor da taxa de condomínio que ela vai ter que honrar pelos próximos 12 meses, por exemplo. E a documentação para que, quanto mais transparente for para o morador, melhor é para o síndico, né? Com certeza. O morador, ele tem acesso a isso? O que foi gasto? Como que funciona? O que o síndico pode fazer para gerar essa transparência para o morador? Da mesma forma, nós estamos falando de contabilidade. A importância de você ter uma contabilidade para compilar todos esses dados e conseguir entregar o balancete em dias. Com esse balancete entregue ao síndico em dias, ele vai ter ele ali na sua administração para ter livre acesso de consulta para os moradores, para realmente mostrar a transparência e com que ele está gastando cada centavo daquele valor investido pelo condômino na sua taxa de condomínio. Por isso a importância de participar das assembleias, né? Como que é organizada essas assembleias, né? A melhor forma que você diria para esse síndico, para que a assembleia dele seja uma assembleia correta dentro da lei, para ela não ser, digamos assim, não foi certa aquela assembleia, né? Vai ter que ser cancelada, faltou isso, faltou aquilo. O que tem que ter na assembleia para ela ser realmente oficial? A importância de uma assembleia muito bem elaborada, muito bem feita. O departamento jurídico, ele irá nortear, por exemplo, as assembleias de prestação de contas, as assembleias de novas melhorias, de novos projetos, elas têm sim que seguir ali o rito, né? Tem um artigo da convenção que vai nortear essa assembleia. O jurídico, por sua vez, vai formular aquele edital, você tem que divulgar com uma certa antecedência, trazer a público. Tem condomínios que, por exemplo, exige que a gente faça até a divulgação dela em um jornal de circulação grande aqui no estado de Goiânia, em Goiânia, por exemplo. Feito todas essas etapas, o que a gente dá também como dica? Contrate um cartório para fazer a ata notarial, porque todas aquelas decisões que foram tomadas ali, se você tiver elas registradas em ata notarial, você tem fé pública, né? Acesso a qualquer tempo. E a importância de cada assunto atingir o quórum necessário. Obras de reforma, obras de melhoria, quórum simples ou quórum qualificado. Então existe todo um procedimento que tem que ser seguido para que o edital e a assembleia aconteça de conforme com a convenção, Código Civil e atenda ali os anseios dos moradores. E aquele pessoal que às vezes está no grupo de WhatsApp, dando opiniões e questionando, chegou a hora de ir para a Assembleia para fazer a sua votação e não só ficar ali como juiz, né? Eu sei, eu quero. Não, vai na Assembleia que é lá que resolve que as coisas se resolvem. Se você não está gostando, vai na Assembleia, faz a votação. O importante é, se o condomínio está bem, vai continuar sendo, o síndico vai ser o mesmo, porque o povo vai querer ele de volta, né? Exatamente. A votação, ela traz isso, né? A justiça para dentro do condomínio, e isso é muito importante. Já te aconteceu alguma situação inusitada? Você fala assim, Kézia, nossa, nesses 14, 15 anos que eu tenho aqui de experiência, aconteceu isso. Aí daria um livro, né, Kézia? Dá um livro, aí né? Tempo aqui seria pouco. Mas eu vou citar duas situações aqui que realmente me causou estranheza. E um desses nossos empreendimentos, antes dele existia ali um aeroclube, né? Um aeroclube aqui de Goiânia. E aí, aquela rota ali sempre foi rota dos aviões passarem, né? E aí criou-se o empreendimento e a rota continua. E aí eu tive na administração um morador, né, que foi solicitar
para que a gente desviasse a rota dos aviões, para que eles não passassem mais por cima dos nossos prédios. Essa é a situação que realmente foge do controle do síndico. Eu também, para ser bem sincero, pela quantidade de acidentes que tem ocorrido ultimamente com aviões, a gente fica apreensivo. É verdade. Mas é um procedimento que o síndico não pode intervir. Está acima da alçada, está fora da administração condominial. E recentemente também, os condomínios, além do sistema de segurança, englobando o sistema de segurança, nós temos os redutores de velocidade, né? Aí eu tive um morador que chegou até a mim e falou: você que é o síndico? Sim, prazer, Aguinaldo. Tá. Ah, meu nome é fulano. Esses redutores de velocidade, toda vez que eu passo por eles, eu tenho um problema de coluna, e a minha coluna, eu saio daqui com a coluna doendo. Daria para o senhor retirar essa parte aqui, onde passa os pneus do carro? Eu falei: senhor, mas aí nós vamos perder a utilidade, né? Mas aí, como que o senhor faz? Em Goiânia, que tem centenas de redutores de velocidade, famoso quebra-mola, tem buraco e tudo mais, como é que o senhor faz? Ele ficou sem resposta. Ou seja, são situações que realmente fogem da alçada do síndico, né? E às vezes a imaginação do condômino também é muito... E as brigas de condomínio, né? Entre os condôminos lá, que chega para você, como que você consegue resolver os conflitos? A situação ela é complexa. Tem brigas menores, né? Ah, eu não gosto do meu vizinho porque ele está fazendo barulho. Ah, eu não gosto do meu vizinho porque ele anda com o cachorro e o cachorro está querendo avançar. Eles são simples, né? Mas tem aqueles casos mais graves, né? E a gente tem que ter muita sabedoria para administrar da forma mais política possível, né? Às vezes você chama um, conversa, orienta, chama o outro, conversa, orienta, e nunca trazer os dois ao mesmo tempo, porque senão você pode acabar acalorando a situação e causando uma situação ainda mais grave. Mas é um desafio, porque hoje, infelizmente, o nível de tolerância dos condôminos está cada vez menor. Infelizmente, a sociedade está muito imediatista, e apesar de morar em condomínios, a gente tem que entender que nós somos donos apenas de uma fração, e não do condomínio todo. Então, por isso a importância de cada um fazer a sua parte, respeitar ali o seu quadrado, e saber, né, que a questão do barulho, da forma correta de andar com o seu pet, que eu tenho sim que honrar com as minhas contribuições mensais, que é a taxa de condomínio. Quando você se propõe a morar em um condomínio, você tem que ter essa consciência para viver em harmonia. Mesmo que o condomínio, independente do condomínio ser de pequeno ou grande porte, quando você se propõe a morar nessa sociedade, você tem que saber quais são os seus direitos e quais são os seus deveres. Bom, e para encerrar, né, que a gente já está chegando no final, Aguinaldo, deixa seu conselho para quem assumiu agora como síndico, para quem tem vontade de assumir como síndico, né, o que ele pode fazer, e às vezes aquele que está ali na gestão e está perdido, né, falando: gente, eu já estou quase entregando aqui, porque tem um mandato, né, Sim. E eu estou quase entregando porque eu não estou dando conta. Qual conselho você deixaria? Repito, é importante que você tenha uma assessoria, se você tem dificuldade, se está iniciando. Existem vários cursos, inclusive a gente está estruturando um curso para, em breve, para aquele síndico morador, aquele síndico iniciante, começar nessa carreira de administração de condomínios. Goiânia hoje é uma cidade muito promissora, está faltando profissionais e empresas de administração para estarem à frente desses empreendimentos. Mas comece da forma correta, comece já queimando etapas. Hoje em dia, infelizmente, a gente não tem mais o tempo de errar. Você já tem que entrar sabendo que a contabilidade, o jurídico, o zelo pelo condomínio, as regras, o SERCON do condomínio tem que estar em dias. Ou seja, começar da forma correta, começar já sabendo ali qual que é o primeiro passo a ser dado. É verdade. Então a gente encerra nosso primeiro, né, podcast aí no Radar Condominial. E o que você achou? Gostou? Foi muito bacana, e é claro, Kézia, que vai ter novos programas, né? As dúvidas vão surgindo e a gente faz aí novamente um compilado e vem novamente falar para essa população que vive em condomínio, que precisa realmente de
melhorar a vida social e a vida em coletividade. E você que está nos acompanhando aí, então curta, comenta, compartilha, manda o seu questionamento, que pode ser pauta da nossa próxima edição aqui, hein? Próximo episódio pode ter a sua pergunta aqui, não é isso, Aguinaldo? Exatamente. Obrigada mais uma vez e obrigada, vamos encerrar aqui olhando para todo mundo, dizendo obrigado pela sua companhia. Assista, comenta, compartilha, segue já o Aguinaldo aí e manda suas dúvidas pra gente. Obrigado pelo carinho e pela companhia. Radar Condominial com Aguinaldo Eterno, Kézia Ramos. Se alguma das situações que aqui foram ditas, se acontece no seu condomínio, comente, compartilhe e passa também esses vídeos para aquelas pessoas que precisam de viver melhor na sociedade condominial. Obrigado!